Imaginem um galpão de fábrica operando em capacidade máxima. O barulho de metal batendo contra metal preenche o ar inteiro, sabe? Aham, é um ambiente bem pesado. Muito. De um lado, a gente tem lâminas de aço girando a milhares de rotações por minuto, cortando chapas grossas como se fossem papel. Nossa, sim. Do outro lado, prensas hidráulicas colossais descendo com a força de dezenas de toneladas e moldando peças de automóveis em, frações de segundo. Exato. E correntes elétricas de altíssima tensão passando por cabos grossos para alimentar esses verdadeiros leviatãs industriais. Pois é um ambiente que, pela própria natureza dele, é completamente hostil e implacável com a fragilidade da biologia humana, né? Carne e osso simplesmente não foram feitos para competir com aço e torque. A disparidade de forças é monumental. A gente está falando de um ecossistema projetado puramente para máxima eficiência, força bruta e velocidade ininterrupta. Com certeza. As leis da física ali dentro operam numa escala onde qualquer interação acidental entre a máquina em movimento e o operador tem consequências catastróficas. E é exatamente por isso que a nossa análise aprofundada de hoje é tão crucial. Nós vamos mergulhar na famosa NR12. A temida NR12. Sim. E, olha, o título oficial, Norma Regulamentadora 12, Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, soa imediatamente como aquele jargão técnico, né? Dá sono só lhe ler o título. Total. Daqueles manuais burocráticos que parecem não ter fim, mas temos em mãos não apenas o texto principal da lei, mas também os anexos técnicos minuciosos sobre distâncias. Os diagramas de geometria de acesso. Isso, e o glossário oficial da engenharia. E a nossa missão aqui é revelar como esse conjunto de documentos é, na verdade, um roteiro fascinante sobre a fronteira entre humanos e máquinas. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. A NR12 é tipo o escudo invisível que permite que trabalhadores operem lado a lado com esses monstros mecânicos durante turnos inteiros de 8 horas e voltem para suas casas absolutamente ilesos. Aham. É o grande manual de como a engenharia civilizatória previne o caos absoluto no chão de fábrica. O que é fascinante aqui é que a norma não se contenta em fornecer conselhos genéricos. Tipo dizer, opere com cuidado, né? Exatamente, ou mantenha atenção. Ela recusa totalmente essa subjetividade. O documento categoriza o risco de forma fria, calculista e matematicamente precisa. Nossa, e como? Ele dita a geometria exata que o local de trabalho deve ter. Basicamente, estamos diante de um tratado que traduz o instinto humano de sobrevivência em equações complexas. Distâncias de segurança obrigatórias e milissegundos de tempo de reação mecânica. Perfeito. Para a gente entender como essas engrenagens e cálculos funcionam na prática, a gente precisa dar um passo atrás e investigar a filosofia por trás dessa regra toda. Sim, a base de tudo. Como o sistema decide quem precisa de proteção e, mais importante, de que forma essa proteção deve ser construída. Porque, mergulhando nos princípios gerais do texto, dá para notar uma hierarquia extremamente rígida sobre como as defesas devem ser aplicadas. Tem uma ordem muito clara. E até algumas exclusões bem curiosas. Para quem nos ouve, a norma estipula, por exemplo, que as regras não se aplicam a ferramentas movidas puramente à força humana ou animal. O que tem a sua lógica, né? Faz sentido. Um humano puxando uma alavanca dificilmente vai gerar a inércia destrutiva de um motor trifásico. O estrago é bem menor. O texto também exclui eletrodomésticos comuns e até máquinas históricas de museu. Sério? De museu? Sim, desde que a exibição não coloque o público em perigo, claro. Essa linha de corte, logo no início do documento, serve para focar o rigor da lei, onde o potencial de dano é desproporcional. A norma mira na força motriz industrial. Entendi. E essa hierarquia de proteção que desponta no item 12.1.8 é o verdadeiro pilar estrutural de toda a NR12. Ela impõe uma ordem de prioridade que não pode ser invertida de jeito nenhum. Qual é a primeira? Primeiro, as medidas de proteção coletiva. Em segundo lugar, as medidas administrativas ou de organização do trabalho. Certo. E apenas em último caso, como um recurso final mesmo, o equipamento de proteção individual, o famoso EPI.
Lendo essa ordem de prioridade, uma analogia medieval me veio à cabeça agora. Medieval? Como assim? É como organizar a defesa de um castelo contra um exército invasor. Ah, gostei. A proteção coletiva seria tipo a construção da grande muralha de pedra, certo? Exato. Ela bloqueia o perigo do lado de fora e protege absolutamente todo mundo que está dentro do pátio, não importa o que as pessoas estejam fazendo lá dentro. A muralha protege geral. Aí a medida administrativa seriam as regras do castelo. Ordens como não circule por este corredor específico após o pôr do sol. Ou apenas guardas autorizados podem subir nesta torre. Isso. E o EPI seria a armadura de metal vestida pelo soldado. Tipo, a última linha de defesa colada no corpo dele. É uma ótima analogia. Mas aqui vai uma provocação para a gente pensar. Por que gastar milhões em um esforço monumental de engenharia construindo muralhas gigantescas ao redor de cada engrenagem? Aham. Não seria infinitamente mais barato e prático apenas colocar armaduras perfeitas e indestrutíveis em todos os trabalhadores e deixá-los circular livremente? Olha, o grande ponto cego desse raciocínio é que ele aposta todas as fichas no elemento mais instável e imprevisível de qualquer sistema: O ser humano. o comportamento humano. A falibilidade humana não é só uma possibilidade, é um dado científico incontestável. Verdade. Se o projeto de segurança depender exclusivamente da memória e da disciplina de um operador para colocar a luva correta, ajustar os óculos perfeitamente e travar o capacete todos os dias, Em todos os turnos. invariavelmente o sistema vai falhar. O cansaço crônico, uma noite mal dormida, a pressa para bater uma meta de produção, Ou uma simples distração momentânea. tudo isso vai falar mais alto. A genialidade conceitual da NR12 é partir da premissa de que o erro humano vai acontecer. É uma certeza absoluta. Não é se vai acontecer, é quando. Exatamente. Portanto, o ambiente ao redor do trabalhador precisa ser intrinsecamente tolerante a esse erro. A muralha não tem dias ruins. Ela não esquece de ser uma muralha por causa de exaustão, né? Essa é a essência. A barreira física está sempre lá, cumprindo a função dela independentemente do estado mental de quem está perto dela. Faz todo sentido. E a norma leva essa filosofia tão a sério que começa a regular literalmente o chão onde as pessoas pisam. O chão? Sim, o item 12.2 exige que o piso onde as máquinas estão ancoradas seja nivelado e resistente a cargas altíssimas. Mas a verdadeira chave está nas áreas de circulação. Ah, os corredores entre as máquinas. Isso, o espaçamento mínimo entre uma máquina e outra, ou entre uma máquina e uma parede, é rigorosamente calculado. E qual é o objetivo de medir até esse espaço? É duplo. Primeiro, evitar que um trabalhador seja esmagado contra a parede se uma peça grande se mover de repente. Nossa, credo. Segundo, garantir que, diante de um colapso ou de um vazamento repentino, haja espaço físico suficiente para a pessoa recuar e ter uma rota de fuga desobstruída. É a engenharia civil do ambiente absorvendo a fragilidade humana. Entendido. Bom, já que o sistema assume que não se pode depender de regras administrativas invisíveis ou só da armadura no corpo do soldado, e o foco é construir o ambiente mais seguro possível, a gente chega a um impasse. Qual? A máquina precisa processar o material e o humano precisa colocar o material lá dentro, certo? Certo. O trabalho precisa acontecer. Então, como a própria máquina garante que a mão do trabalhador não vai estar no lugar errado quando a prensa descer? Essa pergunta nos leva à anatomia dos controles. Ah, os botões. E confesso que a parte sobre dispositivos de acionamento bimanual me deixou, com a pulga atrás da orelha. A premissa básica faz sentido. A máquina tem 2 botões separados e o equipamento só liga se as 2 mãos estiverem ocupadas apertando esses botões simultaneamente. A mecânica de segurança inicial é exatamente essa. É bem intuitiva. Sim. Se o operador precisa manter a mão esquerda no botão A e a mão direita no botão B, ambas fisicamente afastadas da área de esmagamento, Fica impossível ele se machucar. torna-se biologicamente impossível que uma das mãos dele esteja debaixo da guilhotina quando a lâmina for acionada. Mão de atuação síncrona.
A regra do tempo. Isso quer dizer que o comando só é aceito se os dois botões forem pressionados com uma diferença máxima de tempo de 0,5 segundos entre um e outro. Meio segundo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante e me parece um microgerenciamento absurdo da burocracia num primeiro momento. Pera, meio segundo? Parece exagero, né? Total. Se um botão tá do lado esquerdo da mesa e o outro do lado direito, bem longe do perigo, qual é a diferença se o botão da direita foi apertado 2 segundos depois do botão da esquerda? Fisicamente, nenhuma. As duas mãos continuam fora da zona de corte. Qual é a física que justifica exigir uma sincronia tão extrema? Então, a exigência desse meio segundo não tem absolutamente nada a ver com a física da máquina ou com a velocidade da lâmina. Não. Não. Tem a ver com a psicologia do trabalho e o combate direto ao que o glossário da norma define como burla. Burla. De burlar a regra. Isso mesmo. Burla é a tentativa intencional de enganar os sistemas de segurança para facilitar o processo. Pensemos no cenário do mundo real. Ok, vamos imaginar. Um operador experiente trabalhando em uma linha que paga bônus por produtividade. Ele rapidamente percebe que ter que usar as duas mãos para cada ciclo da máquina atrasa muito o ritmo dele. Ele quer ir mais rápido. Sem a regra rígida do meio segundo, a solução criativa dele seria imediata. Eu já sei. Ele daria um jeito de manter um dos botões permanentemente apertado para não ter que usar as duas mãos o tempo todo. Exatamente. A engenhosidade para atalhos é imensa. É o famoso jeitinho. O operador poderia usar um pedaço de fita adesiva forte, uma moeda presa na fresta do botão, Nossa! um elástico grosso, ou até mesmo um bloco de metal pesado encostado no painel, deixando um dos botões travado no fundo. Caramba! Feito isso, ele passaria a operar a máquina inteira apertando o segundo botão com apenas uma mão. Isso dobraria a velocidade do trabalho dele. Dobraria, mas deixaria a outra mão totalmente livre para ajeitar a peça de metal bem na hora em que a prensa estivesse descendo. Totalmente vulnerável a uma amputação. A sincronia de 0,5 segundos destroça essa estratégia. O painel eletrônico entende que é humanamente impossível apertar e soltar um botão mantendo o outro perfeitamente pressionado o tempo todo. Entendi. Se o sistema lê que um botão já estava acionado antes do outro, por mais de meio segundo, ele acusa a anomalia. Ele presume a burla e corta a energia do ciclo na hora. A engenharia, nesse caso, é forçada a antecipar o instinto humano de buscar o caminho mais rápido e criar uma barreira lógica incontornável. A máquina é literalmente programada para desconfiar do comportamento humano quando ele parece fácil demais. É fascinante. Mas isso levanta um novo problema lógico para mim. Manda. Essa solução resolve o perigo quando o trabalho permite o uso de painéis com botões, mas e quando o processo não permite? Como assim? Pensemos numa dobradeira de chapas colossal ou numa área com braços robóticos industriais onde a equipe precisa estar o tempo todo inserindo chapas gigantes, alinhando materiais pesados e interagindo com o maquinário em tempo real. O trabalho pesado. Não dá para amarrar as mãos de todos em botões distantes nesse caso. Como se protege quem precisa trabalhar no limite da zona de perigo? Lendo o anexo 1, parece que a norma abandona a barreira mecânica e entra no território da matemática pura e de feixes de luz. E entra mesmo. O anexo 1 introduz os detectores optoeletrônicos. Que nome complicado! São amplamente conhecidos como cortinas de luz. Fica mais fácil de visualizar. Cortina de luz. Bem mais poético. Quando uma barreira física de metal ou acrílico atrapalharia o processo produtivo, a saída é criar uma fronteira imaterial. Sensores emitem uma grade densa de feixes de luz infravermelha de um pilar a outro. Como naqueles filmes de roubo a banco com lasers? Tipo isso. Se o braço, o ombro ou até mesmo um dedo do trabalhador romper um único feixe dessa luz, o sistema envia um sinal de parada imediata para os freios do equipamento. E a máquina para. Mas o grande dilema da engenharia não é simplesmente decidir usar a cortina de luz, e sim calcular milimetricamente onde ela deve ser parafusada no chão. E a resposta para esse onde vem na forma de uma equação que parece saída diretamente da ficção científica. É uma matemática fina. A equação é S igual a K vezes T e tudo isso mais C. A máquina precisa, por meio de fórmulas, meio que prever o futuro, né? Prever a colisão. Ela tem que calcular o quão rápido um ser humano consegue correr, escorregar ou esticar o braço em direção ao perigo.
e garantir que as lâminas parem antes que o impacto aconteça. Se conectarmos isso ao panorama geral, fica evidente que a NR12 não é apenas sobre metalurgia. Não é. Não, é um profundo estudo biomecânico sobre os limites físicos da nossa espécie. Vamos destrinchar a equação S igual a K vezes T mais C. Vamos lá. O S é a distância de segurança. Isso. O fator K representa a velocidade de aproximação do corpo humano. E a lei não permite que cada empresa chute um valor. Ela padroniza a biologia. Estipula-se que uma mão sendo esticada rapidamente ou um corpo tropeçando se move a uma velocidade constante de 1.600 milímetros por segundo. Podendo chegar a 2.000 milímetros por segundo se o risco for frontal e muito próximo. É bem rápido. Sim. E o fator T é a inércia mecânica, o tempo total de parada. Isso engloba os milissegundos que o sensor leva para processar o corte da luz O tempo que a válvula leva para cortar o ar comprimido. e principalmente o tempo que as pastinhas de freio gigantescas levam para desacelerar um bloco de aço de 5 toneladas que estava em queda livre. As máquinas não param instantaneamente. De jeito nenhum. Existe momento angular, existe peso. E, finalmente, o fator C é uma distância extra somada para compensar a capacidade de intrusão. Capacidade de intrusão seria o quê? É prevendo que os dedos vão passar pelos feixes de luz antes que o braço inteiro cruze o sensor. Entendi. Traduzindo isso para a vida real de quem nos ouve. Se uma guilhotina industrial pesada leva um segundo inteiro para estancar completamente o movimento por causa do próprio peso, e a fórmula assume que o humano está caindo na direção dela a 1.600 milímetros por segundo, Aham. significa que essa grade invisível de luz tem que estar instalada a mais de 1,5 metro de distância da zona de impacto? No mínimo. Porque se a cortina for instalada mais perto que isso, a mão do operador atravessa a luz, o sinal é enviado, o freio começa a atuar, mas a inércia faz a lâmina continuar descendo e atingir a pessoa antes da parada total. A física da inércia é brutal e não perdoa erros de cálculo. A cortina de luz marca o ponto exato de colisão entre o tempo de reação mecânica e a velocidade de deslocamento biológico. Nós, humanos, temos o arco reflexo neurológico imediato ao tocar em uma superfície fervente, por exemplo, A gente puxa a mão na hora. mas as máquinas não. Elas dependem do atrito de freios e da resistência de materiais para vencer a própria velocidade. A equação existe para forçar a matemática a vencer a inércia mecânica com uma margem de segurança infalível todas as vezes. É impressionante perceber que o sistema transformou a velocidade do tropeço humano em uma lei imutável, né? Transformou mesmo. Agora, explorando um pouco mais a geometria do galpão, a cortina de luz resolve a proteção enquanto o maquinário está operando de forma previsível, no nível do solo. Certo. Mas o que acontece quando o equipamento é do tamanho de um prédio de 2 andares e alguém precisa interagir com o topo dele? A altura complica tudo. Folheando o anexo 3, eu me deparei com imagens detalhadas não apenas sobre escadas, mas sobre a angulação milimétrica permitida para o acesso. A pessoa não pode simplesmente encostar uma escada qualquer e subir, né? De modo algum. A geometria de acesso é tratada com o mesmo rigor. Quando a manutenção exige verticalidade, o risco de queda por exaustão ou desequilíbrio passa a ser o inimigo principal. O texto classifica e restringe os meios de elevação com base em ângulos muito precisos. Os gráficos são super detalhados. A norma determina que, se a superfície tem uma inclinação suave de até 20 graus, ela é classificada como rampa e exige piso antiderrapante. Isso é o básico.
Mas o que acontece quando o equipamento é do tamanho de um prédio de 2 andares e alguém precisa interagir com o topo dele? A altura complica tudo. Folheando o anexo 3, eu me deparei com imagens detalhadas não apenas sobre escadas, mas sobre a angulação milimétrica permitida para o acesso. A pessoa não pode simplesmente encostar uma escada qualquer e subir, né? De modo algum. A geometria de acesso é tratada com o mesmo rigor. Quando a manutenção exige verticalidade, o risco de queda por exaustão ou desequilíbrio passa a ser o inimigo principal. O texto classifica e restringe os meios de elevação com base em ângulos muito precisos. Os gráficos são super detalhados. A norma determina que, se a superfície tem uma inclinação suave de até 20 graus, ela é classificada como rampa e exige piso antiderrapante. Isso é o básico.
Mas o que acontece quando o equipamento é do tamanho de um prédio de 2 andares e alguém precisa interagir com o topo dele? A altura complica tudo. Folheando o anexo 3, eu me deparei com imagens detalhadas não apenas sobre escadas, mas sobre a angulação milimétrica permitida para o acesso. A pessoa não pode simplesmente encostar uma escada qualquer e subir, né? De modo algum. A geometria de acesso é tratada com o mesmo rigor. Quando a manutenção exige verticalidade, o risco de queda por exaustão ou desequilíbrio passa a ser o inimigo principal. O texto classifica e restringe os meios de elevação com base em ângulos muito precisos. Os gráficos são super detalhados. A norma determina que, se a superfície tem uma inclinação suave de até 20 graus, ela é classificada como rampa e exige piso antiderrapante. Isso é o básico. De 20 a 45 graus, a estrutura obrigatoriamente tem que ser uma escada com espelhos. Para quem não visualiza o nome, aquela parte sólida na vertical entre os degraus que impede que o pé passe direto para o outro lado. Isso evita tropeços terríveis. Dos 45 até os 75 graus, já entramos no território das escadas sem espelho, que são bem mais íngremes. Sim. E no extremo, de 75 a 90 graus, quase na vertical completa, a gente tem a famosa escada tipo marinheiro. Ah, escada marinheira. E aí entra um detalhe de design brilhante. Se essa escada marinheiro ultrapassar 3,5 metros de altura, a lei exige que uma gaiola metálica de proteção envolva o trabalhador a partir dos 2 metros do chão. A gaiola na escada tipo marinheiro é um exemplo primoroso de engenharia preventiva contra o limite biológico da fadiga. Fadiga mesmo. Sim. Subir verticalmente exige um recrutamento muscular massivo de braços e pernas, frequentemente carregando ferramentas pesadas. E se o operário sofre uma cãibra no meio do caminho? Ou mal súbito, ou se a sola da bota escorrega no metal úmido por causa de óleo, as mãos soltam os degraus na hora. A gaiola atua como um invólucro de contenção. Segura a pessoa. Ela impede que o corpo seja ejetado para trás e caia em queda livre de grandes alturas, transformando um acidente que seria fatal num escorregão contido, com escoriações leves. O ambiente, de novo, abraça a falha humana. Perfeito. Toda essa geometria nos leva ao ponto de maior tensão no ambiente industrial. Até agora, analisamos a proteção durante o fluxo de rotina, as coisas funcionando bem. Tudo no seu tempo. Mas as máquinas quebram, as peças emperram. E pior, acidentes e anomalias acontecem. Infelizmente, sim. Quando o ritmo é quebrado e o operador precisa entrar na zona de perigo para, limpar os resíduos de um triturador ou consertar um cilindro, como o sistema garante a vida dele? O texto destaca 2 linhas de defesa vitais para essas horas: a parada de emergência e o bloqueio de energias. Ah, as manutenções. Intervenções e manutenções representam um pico máximo de vulnerabilidade. É o momento em que as proteções físicas móveis são abertas e as cortinas de luz precisam ser contornadas. É quando as barreiras caem. É por isso que o conceito de parada de emergência é tão rigorosamente isolado das funções de controle normais da máquina. O botão vermelho em formato de cogumelo, que é universal, não tem nada a ver com o botão comum de desligar o equipamento no final do turno. O item 12.6.5 detalha isso de forma quase dramática. O botão de emergência, uma vez pressionado em pânico, sofre um travamento mecânico interno. Ele afunda e fica retido. E não volta sozinho. A máquina não vai voltar a ligar só porque alguém percebeu que foi um alarme falso e tentou puxar o botão de volta para cima. A norma exige uma ação manual específica e intencional de rearme. Muitas vezes através de uma chave, num painel distante, para liberar o circuito de novo. O recado da lei é muito claro. Houve um alerta crítico aqui e essa máquina só volta a processar material quando um supervisor confirmar visualmente que o perigo foi mitigado. Exato. É um freio de mão muito forte. Mas, para consertos demorados e manutenções com o corpo inteiro dentro da máquina, bater no botão vermelho não é suficiente. Então, o que tudo isso significa? Pareceu uma cena de filme de desarmamento de bomba. Tem um pouco de tensão, sim. O técnico não pode simplesmente ir lá e desligar a chave principal de energia elétrica na parede. Confiar apenas em desligar a tomada é um dos erros mais fatais que existem na história da manutenção industrial. Fatais. Sério. Sim, cortar a eletricidade lida apenas com a força motriz.
mas ignora completamente a física do que chamamos de energia residual. Energia residual. É aí que entra o protocolo conhecido internacionalmente como LOTO, LOTO. da sigla em inglês para Lockout Tagout, ou bloqueio e sinalização, detalhado no item 12.11.3. A quantidade de passos exigidos para esse loto é assustadora, gente. Bloqueio físico, despressurização, etiquetas, uso de cadeados pessoais. Por que tanto terror em torno de uma máquina que já está com os fios desconectados da rede elétrica? A máquina desconectada esconde perigos. O que exatamente é essa energia residual? Vamos imaginar a mecânica profunda de uma linha de montagem gigantesca. Tá. A eletricidade parou de fluir, certo. Mas no topo da estrutura, há cilindros hidráulicos que comprimiram litros de óleo industrial sob uma pressão esmagadora. Nossa! Há também sistemas pneumáticos, onde o ar comprimido foi forçado em tubulações minúsculas e está desesperado para se expandir. O ar quer sair de qualquer jeito. E há fatores ainda mais básicos, como a força da gravidade. A gravidade. Pense numa matriz de estamparia que pesa toneladas. Ela está suspensa apenas por uma válvula fechada, ou molas de aço espessas que foram tensionadas e travadas no lugar. Caramba, é muita coisa pronta para dar errado. Se o mecânico entra embaixo dessa matriz com a rede elétrica desligada, mas acidentalmente esbarra na alavanca de alívio pneumático, a válvula se abre, Ai, meu Deus. o ar escapa, a pressão zera e as toneladas de aço descem em queda livre, esmagando tudo que estiver embaixo. A máquina não precisou de um único volt de eletricidade para ser letal. Nenhum volt. A energia potencial já estava armazenada nela, apenas esperando uma via de escape. É uma armadilha mecânica silenciosa, né? Pronta para disparar com o menor esbarrão. O ar quer sair, a mola quer esticar, a gravidade quer derrubar. Perfeita definição. E é por causa dessa armadilha invisível que o procedimento de bloqueio exige medidas tão extremas de purga. Purga? Não basta isolar a fonte. O item 12.7.5 obriga o técnico a abrir as válvulas sangradoras para liberar toda a pressão de mangueiras e acumuladores hidropneumáticos, e assim dissipar a energia contida no sistema de volta a zero. Ele literalmente sangra a energia da máquina. E então chegamos à fase do cadeado físico no disjuntor elétrico. E isso não é uma simples placa de papel escrito "não ligue", correto? Jamais. Pelo texto, é um impedimento mecânico robusto. Exato. O técnico vai até o quadro de força principal, desliga a chave geral e aplica uma garra metálica especial por cima da chave. Uma garra. Uma garra. E nos orifícios dessa garra, ele insere o seu próprio cadeado físico e guarda a chave no próprio bolso da calça. No bolso dele. Sim, só com ele. Em seguida, acopla uma etiqueta constando o nome dele, a data e o setor. A função desse aparato físico é inibir o erro sistemático. De é bom ligar sem querer. Imagine um colega de outro setor que passa pelo corredor, vê a linha de montagem parada e a chave principal desligada. Aham. Sem a garra e o cadeado de bloqueio impessoal, ele poderia pensar: alguém esqueceu de religar a máquina após o intervalo, e simplesmente empurrar a alavanca para cima, energizando o sistema, no exato instante que o colega está com os braços enfiados dentro das engrenagens. Meu Deus, é um pesadelo logístico. O protocolo LOTO, então, impõe a posse absoluta do controle das fontes de energia. A vida de quem está sob risco não pode depender da atenção ou da interpretação de terceiros passantes. Exatamente. Apenas aquele indivíduo tem o poder material de desfazer o bloqueio e permitir que a força flua novamente para as máquinas. O cadeado e a chave no bolso são o veto final contra o acaso. Sensacional. Puxando todos os fios dessa nossa conversa, fica cristalino que um regulamento massivo como a NR12 não existe para estrangular as empresas com burocracia governamental. Definitivamente não. Ela é, em sua essência mais pura, uma carta de direitos fundamentais, estipulando que a carne e o osso humanos têm prerrogativas inalienáveis sobre a força bruta do aço. E isso engloba todo e qualquer aspecto da nossa matriz econômica. Todos os setores. Lendo o glossário oficial, nas páginas finais,
Os anexos técnicos cobrem uma amplitude impressionante de realidades, das serras-fitas e fatiadores de frios compactos encontrados na padaria do bairro e nos açougues. Até o agronegócio. Sim, maquinários gigantescos do agronegócio, como forrageiras tracionadas por tratores e colheitadeiras de algodão com cabines enormes. Não importa a escala do negócio. A premissa central é imutável. O tropeço num degrau. A exaustão acumulada no final do dia. A pressa natural de fazer o trabalho mais rápido. Ou o botão pressionado antes do tempo. O sistema produtivo é forçado pela engenharia civilizatória a ser um escudo para tudo isso. Um erro humano ordinário jamais deve ser pago com uma amputação ou com uma vida. Isso levanta uma questão importante, especialmente quando olhamos para as tendências tecnológicas da próxima década, para a audiência refletir. O futuro. Nós passamos nossa imersão inteira dissecando e nos maravilhando com uma norma que é brilhantemente alicerçada em grandezas da física clássica. Geometrias rígidas e realidades espaciais estáticas. Distâncias imutáveis de segurança, né? Absolutamente. E as cortinas de luzes. Tempos de parada cravados na inércia mecânica. Mas na medida em que as portas da indústria 4.0 se escancaram e a gente introduz a inteligência artificial operando robôs diretamente no chão de fábrica, o cenário muda radicalmente. Porque as máquinas começam a pensar. Exato. Estamos passando a conviver com robôs colaborativos, os famosos cobots, e veículos de transporte autônomos que não possuem movimentos repetitivos engessados. Eles leem o ambiente com lasers e tomam decisões em frações de segundo. Caramba, e como a lei vai lidar com isso? Para equipamentos industriais que não estão ancorados ao chão, que aprendem com o entorno e que podem literalmente calcular e mudar suas próprias trajetórias em tempo real. A zona de perigo, que costumava ser um retângulo amarelo muito bem pintado no chão ao redor de uma guilhotina estática, vai mudar completamente. Em breve vai se transformar em uma nuvem matemática invisível e em constante expansão e retração. Movendo-se junto com a máquina viva pelo galpão. Esse é talvez o maior desafio filosófico e de engenharia que os próximos comitês de segurança vão ter que resolver. Programar a cautela em mentes artificiais e atualizar os escudos imateriais para que operem na mesma frequência de incerteza da inteligência de máquina. Que reflexão incrível! Para fechar a nossa análise, fica um convite à reflexão para todos que estão nos acompanhando. Na próxima vez que passarmos por um canteiro de obras no centro da cidade, ou até entrarmos na área de padaria de um supermercado, vale a pena dedicar um segundo para observar o maquinário pesado operando. Observem os detalhes. Percebam as chapas metálicas cobrindo polias rodando velozmente. Procurem os cogumelos vermelhos de emergência posicionados estrategicamente ao alcance das mãos. Notem os sensores a laser em volta das portas automatizadas e, se virem alguma manutenção acontecendo, observem os pesados cadeados travando os quadros de força. Tudo está lá por um motivo. Esse maquinário denso e aparentemente hostil está em cada parafuso, em cada barreira física, secretamente arquitetado para nos favorecer. É a cristalização do suor, da matemática e do avanço científico dedicados a blindar a nossa maior limitação, a insubstituível e profunda fragilidade do corpo humano. É nessa proteção metódica da vida que reside o propósito final da melhor engenharia que já produzimos. Obrigado por mergulharem com a gente em mais essa análise.